Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Queria aqui, primeiro, uma boa tarde a todos. Agradecer aqui o pessoal que está acompanhando. Um agradecimento especial, né, às agendas aqui da Anícia Pio, gerente de sustentabilidade da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, da Rose Hernandes, diretora de Meio Ambiente da Associação Brasileira da Indústria de Perfumaria e Cosméticos e coordenadora do programa De Amor para o Futuro, o Fernando Bernardes, que é o diretor da Central de Custódia, o Tião Santos, que é empreendedor social, uma referência na área, né, dos catadores, da defesa institucional dos catadores e catadoras no Brasil. E temos ainda, logo mais entrando também, o Dr. Luciano Lobé, que é o vice-presidente da BRAMPA, Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, e o Carlos Silva Filho, que é o CEO da International Solid Waste Association, que é a entidade internacional de resíduos. O nosso encontro hoje aqui, o nosso bate-papo, é para tratar do panorama do sistema de logística reversa de embalagens. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, vou apresentar em 5, 10 minutos no máximo um pouco da regulação de como está isso hoje em âmbito federal, lembrando, embalagens em geral. E depois os nossos convidados vão trazendo as suas ponderações, porque nós temos aqui diferentes pontos de vista, mas que, sem dúvida alguma, convergem, tanto na perspectiva de implementação do sistema, estruturação em território nacional, os desafios, a ampliação da regulação pelos estados, a participação das cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis, o papel do verificador independente, a atuação, né, da entidade representativa do setor empresarial, da indústria, o Ministério Público, representado aqui pelo seu vice-presidente, pelo Dr. Luciano Lobé, como tem olhado esse tema, e o Carlos Silva Filho, que representa o setor de resíduos no Brasil e internacionalmente. Então, eu vou fazer uma passagem aqui do tema, para a gente nivelar, né, toda a informação, conhecimento do que está hoje vigente em território nacional, e, na sequência, os nossos convidados vão participando, vão interagindo e vão trazendo as suas contribuições para este encontro. Tá? Então, vamos... Só deixa eu confirmar aqui... Vocês me confirmem, por gentileza, se conseguem visualizar o slide. Positivo? Sim, positivo. Então, vamos lá, pessoal. Então, de novo aqui, agradecendo, né, o nosso encontro aqui, então, nós vamos passar pelo tema Panorama dos Sistemas de Logística Reversa de Embalagens, que é o que tem sido, né, tem várias regulamentações, e o nosso intuito aqui é repassar um pouco nesse nosso encontro. Aqui, agradeço, aqui meu nome é Fabrício Soler, eu sou sócio do Felsberg Advogados, sou consultor da ONU para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional da Indústria para estudos e projetos em resíduos. Tenho uma atuação bem vocacionada para a área de resíduos sólidos, com uma atuação com a Política Nacional de Resíduos e com a Lei de Saneamento. Tenho acompanhado as principais modelagens de saneamento e também toda a discussão que perpassa a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, aqui, meu nome, agradeço a presença de todos e, em particular, também dos nossos palestrantes. Aqui um pouco, né, do que eu tenho tentado produzir para ajudar com a discussão do tema. É um tema ainda de pouca produção, acho que tem um espaço tremendo de aperfeiçoamento dos instrumentos, de detalhamento, de discussão técnica, jurídica, institucional, regulatória e operacional do tema logística reversa. E começamos, então, apenas relembrando que logística reversa, fundamentalmente, pressupõe duas obrigações, né? Basicamente, obrigação de retorno, de coleta, de entrega, de recebimento, né? Então, viabilizar o retorno do produto após o uso, ou no caso aqui concreto que nós estamos falando do retorno da embalagem descartada, e a segunda obrigação é a destinação final ambientalmente adequada, que pode incluir a reciclagem, o re-refino, entre outras formas de destinação ambientalmente adequada. Então, logística reversa, fundamentalmente, quando estamos tratando de logística reversa,
estamos tratando de duas obrigações. Lembrando, obrigações de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, sendo que a logística reversa começa fundamentalmente com o consumidor fazendo a entrega, fazendo a devolução, fazendo o descarte correto. Não, se o consumidor não inicia este processo, nós não temos um sistema de logística reversa estruturado. Então, e como é que se implementa? Quais são as formas de implementação do sistema de logística reversa? O sistema de logística reversa pode ser implementado por meio de parcerias com as associações e cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, e neste encontro nós contamos, né, com a presença do Tião, que acompanha esse tema, não é de hoje, e certamente trará também luz aqui ao nosso bate-papo, além da atuação em parceria com as cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. A logística reversa pode ser implementada por meio de pontos de entrega voluntários, PEVs, e aqui estão exemplos, pontos de entrega ou pontos de recebimento, em que o consumidor leva, né, a sua embalagem, né, devolve, entrega a embalagem após o consumo do produto, e, por fim, o mecanismo de compra e venda dos materiais recicláveis, que também é uma forma de implementar o sistema de logística reversa. Lembrando, essas são formas que estão previstas na Lei 12.305 de 2010, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o detalhamento da implementação da logística reversa consta de um desses instrumentos, fundamentalmente, ou a logística reversa, o detalhamento, como implementar, quantos pontos de entrega, município, estado, meta, forma de reporte, o detalhamento do como implementar a logística reversa consta fundamentalmente ou de um regulamento, que no caso é um decreto do presidente da República, ou de uma forma negociada, em que nós temos acordos setoriais e termos de compromisso, que são contratos. Tá? Então, o detalhamento, isso é importante, porque não é o fato de estar na lei, ele não está regulamentado. A previsão legal de implementar o sistema, mas o detalhamento da logística reversa, fundamentalmente, deve constar em um desses instrumentos. Fundamentalmente, de novo, decreto federal, de forma imposta, né, regulamentada pelo Poder Executivo, ou de forma negociada, que pode ser um acordo setorial ou termo de compromisso. E como estamos em território nacional, olhando fundamentalmente após a Política Nacional de Resíduos Sólidos? O que nós temos publicado hoje no Brasil, que eu vou dar destaque aqui? 2015, nós temos a publicação do Acordo Setorial de Embalagens em Geral. Então, nós já temos uma regulamentação em âmbito nacional, dispondo sobre a logística reversa, já desde 2015, que trata de embalagens em geral. Em 2018, foi firmado um termo de compromisso para as embalagens de aço, e aí vocês podem perguntar, bom, Fabrício, mas por que um termo de compromisso? Pelo seguinte, as embalagens em geral, a meta de logística reversa, de recuperação e reciclagem, é 22%. No caso das embalagens de aço, que tem um termo de compromisso, que por isso que se justificou, a meta é 28%. Então, nós podemos ter, de novo, decreto, acordo ou termo de compromisso. Aqui eu trago já para vocês dois que já estão vigentes, aí, um acordo e um termo já lá desde 2015 e 2018. Depois disso, tivemos acordo setorial e decreto regulamentando os eletroeletrônicos e os medicamentos e as suas embalagens, tá? Tanto a embalagem do eletroeletrônico como a embalagem do medicamento. E em 2020 ainda, um termo de compromisso de embalagens de alumínio, que tem metas mais ousadas. E, por fim, em 2022, tivemos o decreto federal que trata do Recicla Mais, que é o decreto que trata do certificado de crédito de reciclagem. Lembrando que é mais uma forma, mais uma ferramenta de implementação da logística reversa, que é o certificado de crédito de reciclagem, regulamentada pelo decreto 11.044. E o que eu queria trazer para vocês aqui? Um pouco da história, né? Porque a gente escuta muito falar do crédito, tem muita fake news que circula dentro desse ambiente de discussão, e aqui eu fiz questão de recortar um material, já lá em 2014, né, quando esse tema, na verdade, ainda não existia, era incipiente, não tinha nenhuma discussão sobre essa matéria,
mas eu acompanho outros setores, né? Por exemplo, óleo lubrificante, o crédito é algo consolidado já no mercado, na logística reversa de óleo lubrificante. Também é uma ferramenta utilizada em outros modelos, como baterias, e também já tinha outros setores, como pneus, já algo utilizado, mas para embalagens era um caso novo, era algo novo. Em maio de 2014, eu fiz uma consulta formal ao Ministério do Meio Ambiente para começar a amadurecer a discussão do crédito. Né? Quando é que gera o crédito? Qual que é a origem do crédito? Pô, mas Fabrício, mas por que isso? Né? Qual a preocupação? Porque, veja, nós temos várias atividades realizadas no âmbito da coleta e da destinação final ambientalmente adequada, né? Da coleta, do retorno, até a reciclagem. Nós temos, por exemplo, coleta, recebimento, transporte, aqui está em azul, tá? Temos pesagem, caracterização, triagem, fardamento, comercialização e venda dos materiais, destinação, tratamento, reciclagem, transformação desses materiais em insumo e o fornecimento desse insumo para a fabricação de um novo produto. Então, lá em 2014, né, e ali eu estava, se vocês observarem depois, as minhas preocupações aqui são preocupações que vieram sendo mitigadas ao longo do tempo, como, por exemplo, a duplicidade de resultado, né, a duplicidade de dado, o controle que isso precisa ter. Já lá em 2014 era um ponto já levantado para fins de reflexão. Mais uma vez, trazendo um pouco aqui para desmistificar muita discussão que permeia esse ambiente e para trazer, de fato, um pouco da origem desse debate, da origem do instrumento, como é que isso surge e etc. E aqui, aí a Anícia está aqui junto, né, Anícia? Fui resgatar as minhas anotações, né, de quando a Fiesp, provocando a Fiesp, a gente começou a discutir em 2015, junto à Federação da Indústria do Estado de São Paulo, esse conceito, né, do crédito, do certificado, quando ele nasce. Então, aqui a gente, né, trazendo alguns desenhos aqui, vocês viram que o e-mail é de 2014, aqui é um rascunho de 2015, chegou no projeto piloto da Fiesp em 2017, até que, finalmente, a Fiesp assinou, né, junto com o Ciesp, o Centro da Indústria do Estado de São Paulo, a Federação da Indústria e a Abrelp, e o Carlos logo mais deve estar aí, assinou o primeiro termo de compromisso para a logística reversa de embalagens em geral, utilizando-se desse instrumento, dessa ferramenta do certificado de crédito, que vai ser regulamentado agora em âmbito nacional. Tá? Então, isso é um pouco de onde vem, de onde surgiu esse debate. Veja, mais uma vez, já era um instrumento adotado para outros sistemas de logística no Brasil, como pneus, óleo, baterias, e acabou sendo estendido também para as embalagens em geral. Um pouco desse conceito, com esse histórico bem curto, resumido aqui, trazido para vocês. Mas, Fabrício, mas isso já não tinha antes também discutido? Tinha. E aqui eu trago, esse é um desenho de 2008. Aqui, Rose, Anícia, lembra do Tércio, do Rubens Rizek, eles trabalhando exatamente no conceito de crédito e reciclagem lá em 2008. Né? E olha só que curioso aqui que eu fui encontrar, auditoria independente, que eu acho que hoje se assemelha ao papel do verificador independente dentro do que nós temos hoje na regulação no decreto 11.044. Então, isso é um pouco de onde nós partimos, como o modelo veio sendo aperfeiçoado para chegar finalmente no certificado de crédito e reciclagem, e aqui olhando em particular o Recicla Mais. Então, hoje, o Brasil tem um regulamento federal, que é o decreto 11.044. O certificado de crédito e reciclagem ele é aplicado a todo e qualquer produto, qualquer fluxo, objeto de logística reversa, então ele não é para embalagens, é para todos os produtos sujeitos à logística reversa, com um detalhe: tudo que está publicado está preservado. O acordo setorial que eu mostrei para vocês está vigente, o termo de compromisso de 2018 está vigente, todos os regulamentos, decretos federais, acordos setoriais e termos de compromisso estão preservados por intermédio desse decreto. Então, ele não muda a configuração da regulação, ele é um instrumento a mais. Então, hoje, para implementar a logística reversa, pode ser utilizado o ponto de entrega ponto de entrega, o ponto de recebimento,
unidades de triagem manual, e aí o Tião, as cooperativas têm um papel fundamental dentro dessa atividade, além da mecanizada, as unidades de reciclagem, a comercialização de produtos e de embalagens e o próprio certificado de crédito e reciclagem, que tem como rastreabilidade e conformidade 2 instrumentos, a nota fiscal eletrônica e o manifesto de transporte de resíduos, especialmente o CDF, que é o certificado de destinação final. Então, esses são os mecanismos utilizados hoje para lastro, não só do certificado, pessoal, isso é para todo o sistema de logística reversa hoje no país, o lastro é feito pela nota fiscal e pelo MTR. O MTR, no seu processo de conformação, que alguns estados ainda não estão, né, internalizados, não institucionalizaram, mas que vem sendo aí adotado de forma gradual e progressiva. E aqui, em termos conclusivos, um pouco, né, do reflexo dessa regulação, onde nós temos a entidade gestora, né, então nós temos aqui a entidade que emite o certificado de crédito e reciclagem no centro da logística reversa, e nós temos outras tantas entidades, né, que implementam logística reversa por meio de estruturação, né, de programas com estruturação, capacitação, organização das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, por exemplo, como Dê a Mão para o Futuro, que logo mais a Rose também vai trazer a experiência aqui, vai compartilhar conosco a musculatura do programa em âmbito federal, e aqui no caso, a Anícia, que trabalhou ativamente, o próprio Carlos também, dentro da constituição, né, do primeiro modelo, junto com o Instituto Rever, de certificado de crédito e reciclagem, trazendo um pouco a sua operacionalização, em que nós temos a entidade gestora representando as empresas, né, e nós temos aqui um fluxo que começa com os operadores aqui embaixo. Quem que é o operador, pessoal? Cooperativa, microempresa, consórcio, são entidades que viabilizam o retorno do material reciclável e comercializa para fins de reciclagem, encaminha para a destinação final. Essa atividade de comercialização gera uma nota fiscal que é submetida ao exame do verificador independente, figura trazida pelo decreto 11.044. Esse verificador independente, ele verifica se não tem colidência, não tem duplicidade, comprova a veracidade. Então, ele faz um trabalho para assegurar a unicidade dos resultados, né? Para mitigar o risco de uma mesma nota, 10 toneladas terem sido recuperadas e recicladas e termos 20 toneladas em papel. Esse é um fundamental que o verificador executa. Depois do verificador verificar aqui, analisado o resultado da fiscal, a entidade gestora, por consequência, a exemplo do próprio Instituto Rever, emite o certificado de crédito e reciclagem. Depois, tanto o Instituto Rever como o programa Dê a Mão para o Futuro, com a ABPEC, Recupera, entre outros programas, reportam os seus resultados ao Grupo de Acompanhamento de Performance, ao GAP. Então, e hoje, queria falar aqui, hoje tem vários programas bons em território nacional, dando cobertura. Aqui eu comentei Dê a Mão para o Futuro, Instituto Rever, Vira Ser, Recupera, Minha Coleta, Pólen, entre tantos outros programas que estão sendo implementados em território nacional. Eles reportam seus resultados ao Grupo de Acompanhamento de Performance, que consolida todos esses resultados e encaminha ao Ministério do Meio Ambiente. Tá? Então, essa é uma síntese do Recicla Mais, do que está vigente a partir do decreto 11.044. E, para concluir, o que nós temos de regulamento nos estados já consolidados? Estados regulados para a logística reversa de embalagens em geral. São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí e Paraná. Estados que têm o tema na pauta, que ou já teve uma audiência, ou já teve reunião pública, que o tema está aquecido. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, entre outros. Tá? Então, é uma tendência dos estados regulamentarem a logística reversa. Então, aqui, pessoal, queria apenas trazer uma breve fotografia, um breve histórico do que a gente tem vivenciado no país, e vou agora, né, abrindo aos nossos convidados, começando pela Anícia e reiterando o agradecimento, Anícia, pela disponibilidade, pela agenda. Acabei falando o seu nome em vão aqui, mas não poderia deixar, porque
nós somos memória viva dessa discussão, né? E queria passar para você aqui, mais uma vez, agradecendo a sua gentileza. Bom, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí virtualmente. Boa tarde aos amigos, na verdade, muitos queridos aí que estamos nessa jornada, eu chamo isso de jornada, e parabéns aí pelo resgate histórico, Fabrício, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar com vocês, dividindo esse bate-papo dessa forma tão informal, vamos dizer assim, mas, pelo outro lado, trazendo esse resgate com profissionais que, sem dúvida nenhuma, podemos chamar de pioneiros nessa jornada, né? Eu acredito que nós todos que militamos, vamos dizer assim, nessa agenda, que atuamos nessa agenda há tantos anos, no fundo, eu acho que é um pouco de motivo de orgulho, né? A gente vê como as coisas caminharam, claro, com muita dificuldade, com muita controvérsia, infelizmente, porque todo pioneirismo, tudo aquilo que é pioneiro, ele vai, infelizmente, né? Ele vai cometer erros muitas vezes, ele vai se equivocar, às vezes, na dose, ou, digamos assim, no excesso ou falta de cautela, enfim, uma série de problemas, mas eu reputo isso tudo como a questão do pioneirismo, né? O pioneirismo leva a isso, né? A gente vai errar, mas o importante, muitas vezes, é a gente reconhecer o erro e avançar, né? E aprender, e ouvir, e conhecer os outros, né? Eu acho que não existe modelo perfeito, nem modelo acabado. Essa sempre foi uma discussão que a gente tinha nas nossas conversas, que sempre foram extremamente produtivas, no sentido de evoluirmos. Bom, como é que é assim na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na China, sei lá, vamos aprender, né? E vamos aprimorar os nossos sistemas. Esse foi sempre um discurso que a gente fez na Fiesp e foi um resgate histórico muito bacana, Fabrício. Adorei aquelas anotações ali, a gente vivia rabiscando mesmo, e continuamos, né? Ainda bem, porque a gente tem que aprimorar sempre. Então, acho que esse foi um resgate importante e sempre foi um discurso da Fiesp. Nós sempre defendemos que não existe um modelo ideal. O que nós precisamos é que os modelos se complementem, que os modelos se ajustem às realidades brasileiras, à realidade brasileira. Para cada região, nós vamos ter uma modelagem, nós vamos ter que customizar os sistemas que existem, porque aquilo que funciona no município de São Paulo não funciona na Ilha Bela, não funciona em Brasília, ou não vai funcionar no Acre, ou no Amazonas, em Manaus, enfim. Eu acho que a gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre se compondo para a gente vencer um desafio que não é simples. Lá atrás, quando surgiu o acordo setorial, muitas empresas, eu brinco sempre, não vou dar nome aqui, mas é sempre o mesmo exemplo que eu costumo dar, existem empresas cujo mercado dela interno não é Brasil, é São Paulo, o Sudeste, o Sul, né? Ela é uma empresa regional. Então, que modelagem que a gente precisava estruturar para que essa empresa pudesse cumprir a sua obrigação legal, que está posta, mas não num sistema que tinha uma abrangência nacional, né? Porque o mercado dela é local. Então, foi assim que surgiu a modelagem que a Fiesp, atendendo os seus sindicatos, principalmente aquelas micro e pequenas empresas que tinham os seus produtos colocados aqui no mercado em São Paulo. Era para essas empresas que a gente começou, né, essa discussão de uma alternativa, um sistema alternativo, uma modelagem alternativa. Aí o Carlos ainda não está aqui conosco, mas vai estar, mas já agradeço ele também, com a experiência internacional dele, ele foi super importante no ajuste dessa modelagem, e nós trouxemos, de certa forma, digamos assim, espelhamos o sistema europeu para o sistema aqui em São Paulo. Então, lá em 2018, a gente conseguiu
transformar aquele piloto, aqueles rascunhos que a gente fazia, e fomos reconhecidos. Eu acho que isso foi uma vitória nossa conjunta, de ter um termo de compromisso, né, o reconhecimento da CETESB aqui em São Paulo, da Secretaria de Meio Ambiente, à época, agora Infraestrutura e Meio Ambiente, mas à época era Meio Ambiente, de que a modelagem do crédito, né, do certificado, era, sim, uma alternativa, e uma alternativa que parecia fazer sentido, né? E contando um pouquinho de bastidor também, que nem o Fabrício fez e deixou a gente à vontade para fazer isso, quando a gente conversou aqui com os nossos sindicatos e associações dessa modelagem e do certificado, fizemos inúmeras reuniões, porque eu reputo que, assim, de todos os sistemas de logística reversa, o de embalagens talvez seja o mais desafiador, né? Porque você tem cadeias ali que conseguem fazer a logística reversa de uma forma mais verticalizada, é o caso de pneus, é o caso de embalagens de óleos lubrificantes, o próprio óleo, enfim, são cadeias muito, né, verticais ali que você consegue, com poucas empresas, você consegue estabelecer um sistema, criar uma entidade gestora, e eu acho que é importante também dar esse crédito dessa modelagem da entidade gestora para os sistemas que estão aí, que é o de pneus, é a Reciclanip, o de eletroeletrônicos, não vou citar todos, senão vou esquecer algum, e são todos aqui parceiros aqui da casa. Então, essas entidades gestoras que foram criadas também nos inspiraram na nossa modelagem. E aí, em 2018, a gente teve, digamos assim, o coroamento desse modelo, ao assinar o termo de compromisso de embalagens nessa modelagem com a CETESB. E quando a gente fez as reuniões com os setores, que a gente apresentou, digamos assim, as ideias, eram ideias à época, eu lembro muito claramente, como se fosse hoje, uma das... Não vou também externar nomes para não cometer nenhum... não gerar nenhum ciúmes, mas uma pessoa da plateia virou para mim e perguntou assim: muito bem, vocês vão vender um certificado. E qual é o lastro desse certificado? E realmente, né, a gente estava, né, digamos assim, estabelecendo uma modelagem que tinha um papel, né? Qual é o lastro desse papel? E aí foi onde surgiu a necessidade das notas fiscais, que até então, digamos assim, elas estavam ali meio... não sabia exatamente como elas poderiam ser utilizadas. Então, foi esse pioneirismo também no sistema da Fiesp que a gente começou a trabalhar com as notas fiscais para comprovar. E aí, eu acho que esse é um gancho importante que assumiu, e aqui está o Fernando da Central de Custódia, no sentido de que daí todos os sistemas passaram também a utilizar a nota fiscal para comprovar, né? É a métrica. Como é que eu meço, né? Como é que eu consigo comprovar para terceiros aquelas 100 toneladas, aquelas 200 toneladas, aquelas 500 toneladas? E isso, gente, no nosso mundo de sustentabilidade, com as práticas e o ISD, ou ASG, em português, do setor financeiro entrando muito fortemente no nosso dia a dia, essa métrica de eu ter que comprovar, de eu ter que medir, né, e comprovar aquilo que eu estou medindo, e até ser auditado por um terceiro, isso é fundamental. Hoje não se pode pensar mais em trabalhar alguma coisa em que você não meça, que você não tenha como medir, não tenha como comprovar aquilo. Então, eu acho que essa evolução é muito bonita, a gente fica muito gratificado no sentido de ver como as coisas evoluíram e evoluíram para melhor, né? Então, essa modelagem lá nossa em 2018, então foi recepcionada, pelo menos em São Paulo, né, pela CETESB, pela resolução, inclusive depois que regulamenta a logística reversa aqui, a previsão dos certificados está lá legalmente estabelecida. Só que aí nós começamos a ter demandas de algumas empresas, justamente, que estão em São Paulo, mas tinham os seus produtos em outros estados. E a Fiesp atua no estado de São Paulo. Então, foi daí que surgiu a necessidade, a exemplo do modelo europeu,
de nós criarmos uma entidade para estar em outros estados. Mas, justamente no Mato Grosso do Sul, veio uma demanda bastante forte das empresas associadas à Fiesp e ao Ciesp para que comprovassem a logística reversa no Mato Grosso do Sul. E aí, na época, a gente não tinha criado ainda a entidade gestora, isso foi ali em 2019, nós justamente fizemos um termo de parceria com a nossa co-irmã lá do Mato Grosso, a Federação do Mato Grosso, e conseguimos levar o sistema para o Mato Grosso, mas por meio da nossa co-irmã, né? Porque a gente tinha uma questão institucional de não entrar em estado onde atua uma outra federação. E aí foi daí que surgiu a ideia realmente de criarmos uma entidade gestora, nos moldes das entidades gestoras do continente europeu, da União Europeia. Neste momento, o nosso sistema já estava funcionando, a gente estabeleceu também uma forma de concorrência para poder comercializar os certificados, né? Uma concorrência reversa, que a gente chama, em que você estabelece o teto, os valores teto, e os operadores, todos que têm as suas notas fiscais ali, começam, digamos assim, a fazer as ofertas, e os vendedores se comprometeram já previamente à concorrência de comprar o certificado. Então, as concorrências nunca são vazias, elas sempre têm a oferta e a demanda estabelecida, e compromisso de todos que participam, os de comprar e os de vender, mas pelo melhor preço ali, digamos assim, durante a concorrência. Com muita transparência, essas concorrências também são abertas, são, depois da pandemia, naturalmente, todas de forma virtual, mas elas continuaram acontecendo para a segurança de todos, porque a logística reversa, né, teve um problema assim, bastante grave, vamos dizer assim, durante a pandemia, no sentido de as pessoas acabaram consumindo mais embalagem por estar em casa, pedir tudo, né, pela internet, compras online, mas o resíduo continuou sendo gerado e a atividade é uma atividade prioritária, né? O serviço não poderia parar, né, de ser prestado. Então, isso também foi uma experiência vivida importante durante a pandemia. E aí, durante a pandemia, justamente com essa necessidade da gente criar uma entidade gestora, eu me lembro também, o então presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, ele fez uma reunião com todos os sindicatos e associações também, perguntou se essa modelagem que começou a funcionar no finzinho de 2018 e todo o ano de 2019, ele queria saber se os sindicatos, as associações, estavam satisfeitos com isso. Todo mundo respondeu que sim, e falou, bom, então vamos criar uma entidade gestora para ter atuação nacional. Ótimo, vamos criar a entidade gestora. Mas para ter garantia de que esse sistema estava absolutamente atendendo toda a legislação, o então presidente Paulo Scaff fez questão de chamar a Abrampa, que à época estava na presidência o doutor Fernando Barreto, em São Paulo era o doutor Ismael Lute, e no Mato Grosso era justamente o doutor Luciano Lobé. Então, ele chamou os promotores aqui, né, numa reunião aqui na Fiesp, com todos eles, para ouvir deles, e nós apresentamos a modelagem, apresentamos o sistema, e ele fez questão de ouvir dos promotores se realmente esse sistema que a gente estava, digamos assim, começando já estava estruturado, mas estava começando a operar, se isso realmente atendia a legislação, atendia o que o Ministério Público entendia como importante e como necessário para aumentar os índices de reciclagem, para fazer a logística reversa nos termos da lei. E o presidente saiu muito satisfeito à época, porque ouviu da boca dos promotores que o sistema, sim, embora fosse um sistema diferente, um sistema pioneiro no Brasil, mas ele realmente tinha, né, condições de alavancar, dar escala e incentivar a indústria da reciclagem em todos os elos, como o Fabrício colocou no início.
E aí veio a pandemia, mas, de toda sorte, no final de 2020, a gente conseguiu fazer uma assembleia e criar o Instituto Rever, que em 2021 assinou termos de compromisso aí já no Rio Grande do Sul, no Amazonas, né? E agora, recentemente, em 2022, renovou aquele termo de compromisso que a Fiesp e o CIESP tinham assinado lá em 2018. Agora, o Instituto Rever assumiu esse termo de compromisso aqui no estado de São Paulo para atender todos os nossos sindicatos e associações. Então, eu acho que essa é um pouquinho do resgate que eu queria fazer dessa trajetória até a criação do Instituto Rever como entidade gestora. Ela foi concebida por sindicatos e associações, né? Isso lá em 2019, sempre foi essa a nossa modelagem, sempre foi esse o nosso intuito, porque uma federação de indústria, não necessariamente a Fiesp, por exemplo, tem por que, digamos assim, operacionalizar um sistema de logística reversa de embalagens. A gente entende que a gente tem o papel, sim, de ser o facilitador, de botar para os nossos sindicatos e associados a melhor informação, a melhor tecnologia, o melhor sistema, o mais seguro, aquele que seja rastreável, mas que tenha toda a segurança jurídica, e aquilo que tem de mais moderno em termos de operações similares no mundo, né? Esse é o nosso papel, de enxergar essas tendências, digamos assim, de estudar aquilo que é o correto, atendendo à legislação, mas nós não temos a missão e nem a função de operacionalizar isso. Por isso, a criação da entidade gestora e aí a criação do Instituto Rever, que começou a operar em 2021 e completou aí um ano de vida agora neste ano de 2022. Está ampliando as suas atuações, a Fiesp não faz parte do Instituto Rever, mas sim os seus sindicatos, as suas associações e o CIESP, que é a nossa co-irmã aqui em São Paulo. Então, digamos assim, este trabalho que não foi feito sozinho, foi feito a muitas mãos, muitas das pessoas que estão aqui acompanharam essa trajetória. Nós fizemos reuniões também, acho que é importante resgatar isso, com todas as associações de fabricantes de embalagens, né, de todos os materiais. Então, tivemos um trabalho bastante intenso para entender essas cadeias, porque são cadeias produtivas diferentes. A cadeia de reciclagem do papel e papelão é uma, a do vidro é outra, a do plástico, a do alumínio, a dos metais, enfim. Cada cadeia dessas, ela tem um diferencial. E a gente precisa entender isto também e ter tratamento diferenciado para cada uma dessas cadeias de reciclagem, que, no fundo, elas também têm um papel fundamental. Eu resgato aqui que, né, o objetivo maior, justamente, da Política Nacional de Resíduos é a reciclagem, é você ter uma destinação adequada, mas é você fomentar a indústria da reciclagem e todos os elos dessa cadeia, né, desde os catadores, desde os recicladores, enfim, desde os operadores municipais, até a indústria que vai reprocessar todo esse material. Essa cadeia ela tem que crescer junto, né? Nós temos que estar juntos. E um pouco foi esse o objetivo que a gente fez ao criar o certificado de reciclagem e a remunerar, né, aqueles que estão pondo a mão na massa, justamente para que todos eles tenham uma melhoria na sua performance, aumentando os índices de reciclagem no nosso país. Desculpa, eu não sei se eu me alonguei aqui, Fabrício, mas o assunto é tão apaixonante, e estando aqui num ambiente tão fraterno, eu acabei me empolgando aqui, acho que extrapolei um pouquinho. Eu paro por aqui e depois fico à disposição para as perguntas. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço toda a contextualização e mostrando aí o envolvimento, a história, a construção do tema e como chegamos até o momento. E acho que isso, inclusive, vem depois, né? Acho que com as considerações da Rose na sequência, depois, acho que agora eu vou passar para o Tião e depois para a Rose, que traz, né, o olhar
de quem vem implementando na última década aí um sistema de logística reversa no país também, como tantos outros têm aqui outros programas. Então, agradeço a todo mundo que está acompanhando. Tem vários programas que estão sendo implementados no Brasil, o pessoal está acompanhando. Mas eu queria passar já, Tião, quer trazer os seus insights aí do que você tem visto, o que você está acompanhando, a movimentação na regulação de embalagens e a sua perspectiva, para onde você acredita que vai, o que é importante com o seu olhar, que está ali, está na ponta, né? Tá preparando, trabalhando institucionalmente, ajudando a preparar as entidades, as cooperativas, as associações, os catadores. A palavra é sua, Tião. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Cumprimento a Anícia, doutor Lobé, grande amigo, apoiador aí, incondicional e indispensável da luta dos catadores. Fernando, meu grande amigo também, que divide aí grandes ideias. A Rose, Carlos, que ainda não chegou. E, mais uma vez, agradeço a você, Fabrício, pelo convite. Eu acho que a grande pergunta... Você me faz uma pergunta importante, ao mesmo tempo difícil de responder quando se está na condição de catadores de materiais recicláveis. Porque o Brasil tem um grande desafio, a gente ainda tem uma má gestão de resíduo, a gente não tem uma gestão de resíduo com foco na sustentabilidade, na inclusão social, na valorização da importância do trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Então, o Brasil paga para transportar, o Brasil paga para coletar, o Brasil paga para varrer, o Brasil paga para transportar e paga para enterrar resíduo. Há pouco tempo, se não me engano, já fazia 6 meses, foi feita uma pesquisa pela Firjan, da onde apontou que somente o Rio de Janeiro deixa de arrecadar mais de R$1 bilhão por não reciclar. Juntamente com esse R$1 bilhão, vão mais de 35 mil postos de trabalho. Então, a gente precisa ter um olhar desafiador e também um olhar inovador. Quando a gente fala que o Brasil ainda tem o desafio de erradicar mais de 3 mil lixões, a gente está falando que um Brasil que ainda tem que passar pela questão de aterro sanitário. A gente precisa dar um upgrade nisso, porque, sendo bem sincero, aterro sanitário já não é uma solução para o século XXI. Isso é a solução do século XIX para o século XX. Então, a gente tem que dar um avanço nisso. E esse avanço tem a ver com aquilo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trata. O olhar que tem que ter para o resíduo. O olhar do resíduo como um bem comum, gerador de economia, gerador de trabalho e renda, que pode promover cidadania, a inclusão social e a proteção ambiental. A gente tem uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é bem clara: poluidor pagador, despoluidor recebedor. Mas ainda a gente encontra nos municípios o desafio de se fazer compreender e fazer com que o poder público municipal, que é o grande gestor do resíduo, da destinação dos resíduos no Brasil, a importância da reciclagem. Não como mecanismo somente de proteção ambiental, que é de extremamente importância. Concordo plenamente com a Anícia quando ela fala da questão do CEDI, da questão das ODS, ligada extremamente à questão da reciclagem, e a importância da reciclagem como um mecanismo de proteção ambiental, mas também por uma questão econômica. Eu canso de falar isso e vou continuar falando. A minha história de vida dentro do lixão de Jardim Gramacho, ela é bem clara quando se trata da questão do que é a visão que a gente tem de gestão de resíduo. A minha mãe não me trouxe para trabalhar no lixão de Jardim Gramacho, juntamente com meus 8 irmãos. Aqui, hoje, estou justamente aqui no Jardim Gramacho, dentro da Associação de Catadores, para trabalhar nesse lixão, onde a gente trabalhávamos até 2012, que foi fechado, porque ela queria salvar o planeta. Então, existe uma questão econômica. Minha mãe me trouxe para trabalhar no lixão porque estávamos passando fome e não tínhamos renda e uma fonte econômica para nos sustentar. Então, quando se fala de reciclagem, não é precário se falar de economia. Mas qual é essa economia? Em 2008, que é o dado que a gente ainda tem, a estimativa é que existia 800 mil catadores. Partindo da premissa que a reciclagem no Brasil nasce da pobreza e exclusão social, eu garanto a vocês que depois da pesquisa de 2017 da Folha de São Paulo, que aumentou
em 18 a 20% do número de catadores, então 800 mil já é um dado defasado. Se tratando do pós-pandemia, o quantitativo de catadores no Brasil, eu me arrisco a dizer, enquanto catador e observador das ruas e do quantitativo de catadores que eu vejo na rua, que hoje pode chegar a 2 milhões, se não passar dos 2 milhões. Então, é preciso convencer que gestão de resíduo é a valorização do resíduo, a valorização do trabalho dos catadores, a importância da destinação final. E aí, quando a gente está falando aqui, eu concordo plenamente de novo com a Ananice, quando ela fala que a questão não existe uma bala de prata que vai resolver o problema da reciclagem. E aí eu trago a questão dos créditos de logística reversa. Não é o crédito de logística reversa que vai resolver também o problema da reciclagem, que é um pouco o problema do catador. Eu vejo a questão do crédito de logística reversa como o crédito de logística como pagamento aos catadores pelo serviço de logística reversa. Porém, o pagamento pelos créditos de logística reversa não isenta a prefeitura da contratação do trabalho dos catadores, porque a contratação das cooperativas e associações de catadores é o pagamento pelo serviço ambiental prestado, que também está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Juntamente com isso, você tem a venda do material reciclável, que é o pagamento pela destinação ambiental. E por que tem que ter o pagamento pela destinação ambiental da venda do material reciclável? Nesse exato momento que eu converso com vocês, o pátio da Associação de Catadores, do qual eu faço parte, está cheio de Tetra Pak, porque a única fábrica que a gente tinha para destinar a Tetra Pak fica no Paraná, está repleta de material reciclável e não está podendo receber nesse exato momento. Então, a gente tem que armazenar esse serviço. Então, o serviço dos catadores ele é de coleta, ele é de destinação ambiental, ele passa pela questão do enfardamento, pelo transporte, pela separação, pela qualificação por tipo de material, pelo armazenamento, carregamento, como eu falei, destinação final. Então, dentro da cadeia produtiva da reciclagem, 89% do trabalho é feito por nós catadores. E ainda não recebemos por isso. E tampouco somos valorizados pelo serviço ambiental indispensável que prestamos à sociedade, ao poder público e às empresas produtoras de embalagem. Porque eu entendo que a prefeitura não produz embalagem. Quem produz são as indústrias. Então, ela tem que juntamente com o poder público, financiar a coleta seletiva, seja através de estímulos do pagamento pelo crédito de logística reversa, seja através de programas estruturantes que possam estruturar as cooperativas para que ela possa prestar esse serviço. Porém, de novo, é uma obrigação do poder público contratar as cooperativas da Associação de Catadores, porque gestão de resíduos é um serviço público. Nesse exato momento, eu estou com uma camisa que fala sobre saneamento. Saneamento básico. Saneamento básico é gestão de resíduo. Saneamento básico é saúde. Reciclagem é saúde. Então, é preciso se pensar nisso, sem contar que o quantitativo de resíduo produzido pela nossa sociedade a cada dia é desafiador. Então, a gestão de resíduo, como eu falei, não é uma única bala de prata que vai resolver, porque ela não é um problema somente do Estado, ela não é um problema somente da indústria, ela não é um problema somente da sociedade, ela é um problema de todos nós, sociedade, desde a sociedade civil, as instituições que representam as indústrias, a indústria e o poder público, porque todos nós somos geradores de resíduo, inclusive eu. Porém, o despoluidor até hoje que existe no Brasil são os catadores de materiais recicláveis. Então, não temos que olhar os catadores como um problema. Porque se o Brasil hoje tem um índice, seja ele de 4%, 5% da reciclagem, que tem essas divergências de número, isso eu agradeço aos catadores, porque 90% de todo o resíduo que chega na indústria é trabalho de catadores. A Ananice trouxe aqui muito bem. Os serviços foram parados. E por que não deram continuidade? Por que teve um problema? Porque não recebemos pela prestação de serviço. E aí está a importância da contratação, porque se são serviços essenciais, por que não nos contrata para prestação de serviço? Quanto se investe na destinação in natura, digamos assim, daquilo que tudo, quando se trata do resíduo como lixo, para os aterros sanitários e lixões? Eu te garanto que nem 10% disso, ou praticamente nem 1%, é investido na reciclagem. Então, eu preciso olhar os catadores como um prestador de serviço, como um agente ambiental da coleta seletiva, como um profissional da reciclagem, que tem a qualificação em separar por cor, qualidade, tipo, os materiais recicláveis, que prestam um serviço de suma importância à sociedade e ao meio ambiente, e que precisa ser contratado, pago e valorizado pelo serviço prestado. É preciso garantir
que no encerramento dos lixões e aterros sanitários controlados, que tem catadores, até que o último catador tenha sua contratação garantida, esse lixão não pode ser fechado. Até que um programa de coleta seletiva não seja implantado, o lixão não deve ser fechado, porque não se fecha o lixão para depois pensar no problema. Falo isso por conhecimento próprio. Eu estou numa comunidade onde 1.707 catadores viviam diretamente da reciclagem, mais 2.500, fora os seus familiares, ou seja, cerca de mais de 7.000 pessoas que viviam da reciclagem, hoje não têm o que comer, não têm uma alternativa de trabalho, não têm uma alternativa de renda, pelo fato do não entendimento do governo, que se investir em reciclagem, se investir em proteção ambiental, é se investir na geração de trabalho e renda, é investir numa gestão de resíduo com foco na sustentabilidade. Quando eu falo com foco na sustentabilidade, eu falo também de questões econômicas, porque o custo de destinar o resíduo da forma que a gente destina é caríssimo, é insalubre, é desumano, é arcaico e é demodê. Torno a dizer, aterro sanitário é algo do século XIX. A reciclagem é algo do futuro, do nosso presente, do qual nós, catadores, estamos aqui prontos e prestes para prestar um serviço de eficiência e de qualidade. Porém, a gente precisa do apoio da indústria, a gente precisa do apoio do poder público, a gente precisa do apoio das instituições que fazem parte e que hoje estão fazendo a questão da logística reversa, para que, junto, podemos construir uma boa gestão de resíduo ao modo tupiniquim, ao modo brasileiro, onde o catador é valorizado e reconhecido pelo serviço ambiental prestado. Obrigado. Valeu, Tião. Muito obrigado. Eu acho que você dá um belo de um contexto e acho que a fala casa agora exatamente com um dos programas que está em implementação no Brasil, que eu particularmente acredito que leva isso a sério, que traz essa valorização. Eu vou ouvindo vocês, Solé, dentro daqui do caminhão, eu vou ouvindo vocês, porque também o pessoal está meio aborrecido comigo aqui, que está fechando a associação, que é 6h, mas eu vou ouvindo que o papo está bom. Toca o pau, Tião. Esquenta a cabeça. Eu estou aqui com vocês, tá? Vou só fechar aqui para não atrapalhar. Valeu, obrigado, Tião. Rose, acho que agora eu vou passar a palavra direto para a Rose Hernandes. A Rose é a diretora da BPEC, coordenadora do programa Mãos para o Futuro, talvez um dos programas aí de estruturação, de parceria, cooperação com as cooperativas, né, dos mais estruturados em território nacional. E vou passar para a Rose, exatamente trazendo um pouco essa mensagem que o Tião acabou de trazer. Eu acho que o programa fala por si. Rose, a palavra é sua. Tá? Obrigado, Fabrício. É sempre um prazer estar com todos que fazem parte aqui dessa webinar. São todos amigos de longa data. Todos nós trabalhamos desde muito tempo nessa pauta, né? E o programa Dê a Mão para o Futuro, ele é realmente um programa pioneiro em logística reversa de embalagens em geral. Desde 2006, o programa efetivamente realiza logística reversa. A gente não te escuta, tá, Rose? Tive um problema aqui na abertura do... hoje, antes aqui, nós tivemos um evento, daí saí da minha sala quando voltei, estava totalmente travado, precisou entrar o pessoal de TI, aquelas coisas que acontecem. Bom, então, como eu estava dizendo... parece que não vai. Bom, como eu estava dizendo, então, desde 2006, né, o programa efetivamente realiza logística reversa, proporcionando geração de trabalho, melhoria de renda, inclusão social, fundamentalmente por meio de parceria com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. O programa é um sistema de logística essencialmente estruturante, os investimentos são realizados, são distribuídos em capacitação, assessoria técnica e consultorias especializadas, investimentos em equipamentos e adequação de infraestrutura, a realização aí das listas ou definição das listas de equipamentos e adequações, elas acontecem nos primeiros meses da assessoria, do acompanhamento das assessorias, a partir da construção de um planejamento estratégico participativo, e a partir daí, então, desse planejamento, a gente assegura, né, tem como objetivo assegurar a efetividade dos resultados a partir dos investimentos que serão realizados. E na divulgação, então, a gente tem uma divulgação, porque é importante e essencial o engajamento dos usuários, dos munícipes, né? Então, a gente trabalha junto na rota das coletas seletivas, o objetivo é melhorar a qualidade
e aumentar a quantidade daquilo que chega nas cooperativas. E aqui, bom, eu acho que é importante mencionar que o programa é realizado para as empresas associadas e aderentes da BIPEC, Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Perfumaria e Cosmética, da BIPLA, Associação Brasileira de Produtos de Limpeza, e da BIMAP, de pães e bolos industrializados. E o programa garante o atendimento à meta e as questões de compliance. É um programa que ele foi excluído de todas as ações civis que aconteceram aí até o momento. Os resultados. Então, a presença do programa hoje, então nós iniciamos em 2016, começamos a contabilizar em 2013, a partir de 2015 já, né, com as formalizações das cooperativas, já emitindo começamos a emissão de notas fiscais. Hoje o programa tem presença nas 27 unidades da federação. Participam do programa 170, ou terminamos, né, pelos resultados que nós estamos apresentando aí ainda de 2021, terminamos com 179 cooperativas, e para 2022 a estimativa são 190 cooperativas, temos como catadores participantes das cooperativas parceiras em torno de 6.000 catadores, municípios hoje já mais de 130, e a massa recuperada de 2013 a 2021, 802.500 toneladas, e chegaremos ao final de 2022 com aproximadamente 1 milhão de toneladas de materiais recuperados. Isso significa, né, ainda com o número de 2021, que mais de 3 milhões de toneladas de CO2 equivalentes deixaram de ser emitidos. O programa já investiu em cooperativas de 2013 a 2021, 109 milhões de reais, atende a 7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e tem 2 prêmios da CEPAL da ONU, como impulsa Big Push da sustentabilidade e promover o emprego verde, empregos verdes. Eu acho que a partir daí, muito rapidamente, acho que depois no debate a gente pode, se tiver algum debate, a gente pode falar um pouco mais, então. Maravilha, Rose. Acho que agora é só você fechar aí. Fecha o... Pois é, estou tentando. O negócio hoje aqui Não, mas acho que de toda forma trouxe aqui, acho que para o pessoal acompanhar, tivemos aqui, né, o resultado, né, de uma apresentação, né, da modelagem desenvolvida no âmbito da Fiesp, a modelagem desenvolvida agora pela BIPEC, aí, quase 1 milhão de toneladas recuperadas. Então, quem está aí acompanhando os programas de logística reversa sabe o desafio que é, né, esse numerário, né, quando você fala a partir de 1.000, 2.000, 3.000 toneladas, o desafio que é. E queria passar agora para o Fernando, o doutor Luciano e o Carlos estão entrando, estão saindo de compromisso, estão entrando. Já vou passar, enquanto eles entram, já diretamente para o Fernando Bernardes, que é o diretor da Central de Custódia, que hoje é o verificador independente para a logística reversa de embalagens em geral. E, mais uma vez, obrigado, Rose, também aí pelas suas considerações e ponderações sobre o Mãos para o Futuro. Obrigada, Fabrício. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, boa tarde, Fabrício, Anícia, Rose, Tião, grandes parceiros aí que talvez eu venha discutindo há menos tempo que vocês, a logística reversa, mas eu acho que foram grandes professores e hoje eu consigo estar aqui ajudando na discussão. Obrigado, Fabrício, pelo convite, sempre é muito bom estar aqui nessa rodada de bate-papos. Eu tenho uma apresentação aqui, mas eu acho que frente a essa conversa mais de panorama, eu quero trazer mais uns dados alcançados, que com a Central de Custódia a gente consegue verificar, como a Anícia muito bem colocou, eu acho que o Brasil precisava de indicadores de desempenho para a gente conseguir medir os diferentes programas. E aí essa fala do Tião foi muito bem assertiva na questão que a gente não tem uma bala de prata.
A gente vai ter que ter uma estruturação, a gente, em algum lugar, vai ter que ter uma indústria de reciclagem para reciclar determinado material que não tem logística nenhuma para sair de distâncias tão longas como é o país. E aí, eu e o Fabrício recentemente estivemos fora do país, a gente estava discutindo isso, eu como engenheiro, ele me falando que o Brasil tinha 200 Bélgicas, eu falei, Fabrício, você errou na conta, você errou na vírgula, não é possível. E aí a gente entrou no Google, checou ali, e de fato a gente está num país aqui de dimensões continentais, e isso torna toda a logística do material muito complicada. E como o Tião bem colocou, querendo ou não, a sustentabilidade que todos buscamos passa pelo tripé, né, que um deles é a viabilidade econômica. Então, a gente precisa, de fato, colocar isso no modelo, priorizando a parte social, priorizando a parte ambiental, mas não esquecendo da viabilidade econômica. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês rapidamente alguns dados. Só para quem não conhece antes, eu quero ver se eu apresento aqui rapidamente. Acho que a maioria do público que nos assiste aqui são parceiros de longa data, mas a Central de Custódia é um verificador independente de logística reversa, como o Fabrício muito bem colocou. Eu só queria destacar 2 pontos aqui do que está no decreto 11.044, é que a gente tem que ter uma independência desse mercado, né? Não podemos realizar atividades próprias de entidade gestora ou de entidade representativa e somos responsáveis por toda a verificação de resultados. E para ser verificador independente, passamos por uma ampla discussão com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério da Economia, ali capitaneado pelo SERPRO, vendo tecnologia, vendo técnica, vendo uma série de assuntos importantes. Fabrício já falou que isso trouxe essa isonomia, a Anícia comentou, o indicador de desempenho, que agora você traz documentos que consigam medir, independente da forma com que o programa opera, as formas de cumprimento, os resultados alcançados pelos programas. Então, a gente tem a Rose aqui, que tem mais de 100 cooperativas na sua base. A gente tem a Fiesp com um programa bastante inovador e de resultados, que é a questão dos créditos. E somando esses resultados e verificados em um verificador independente, a gente vem alcançando melhores avanços na reciclagem do país. Aqui tem um fluxograma explicando isso, o Fabrício já trouxe um muito interessante, a ideia da autorregulação que criou-se com esse decreto. Hoje a gente tem 5 linhas de proteção, onde o órgão ambiental é o último dessas linhas de proteção, então a gente traz uma celeridade, uma facilidade nessa fiscalização. O mercado privado, ele com a pressão do ESG, criou essa autorregulação. E é muito importante destacar aqui que a Central de Custódia surgiu em agosto de 2021. E a maioria dos programas aderentes à Central de Custódia foi uma adesão voluntária. Não tinha obrigatoriedade do decreto 11.044 ainda. E programas como Recupera, como Dê a Mãos para o Futuro e uma série de outros programas aderiram porque entendiam que era uma figura necessária nesse mercado de logística reversa. Para quem quiser ir um pouco mais a fundo, a gente tem um manual publicado mês passado ou mês retrasado, é possível baixar no nosso site, explicando um pouco desse histórico da logística reversa, desde o acordo setorial até o decreto 11.044, todos os atores que ali participam, quais são as competências e quem são as figuras desse modelo de logística reversa nacional. E aí, essa estrutura de verificação, ela está embasada em 3 partes. Todo mundo fala muito em tecnologia, em software, blockchain. Eu acredito que isso é uma parte muito importante. A Central de Custódia tem uma tecnologia muito avançada para fazer isso, mas eu gosto muito de lembrar que a gente precisa de um conhecimento de mercado, a gente precisa entender como é o processo de reciclagem e a gente precisa ter engenharia e análises geoespaciais nesse mercado. Por que eu falo isso, gente? Porque a nota fiscal, ela é apenas um documento que registrou um trânsito de material. Então, ela registra uma origem de material,
uma descrição do material para a gente saber se ele é pós-consumo ou não, uma cooperativa, um operador de origem, se ele está triando esse material, qual é o processo que ele utiliza para triar esse material e quais são os materiais recicláveis que ele tria e que ele comercializa. A gente ainda consegue saber quem é a indústria recicladora e se é uma indústria recicladora. A gente sabe que a maioria das cooperativas, por não ter porte, pelas dimensões continentais do país, não conseguem entregar diretamente para a indústria recicladora. Então, esses materiais passam por que nós chamamos de comércio atacadista de material reciclável. E essa logística, ela tem que ser verificada para a gente analisar se de fato esse material chegou na indústria recicladora ou se esse material de fato foi triado e existe. Então, a nota fiscal, gente, ela é apenas um indicador para a gente entender todo o fluxo de material que foi recuperado no país. Aqui eu acho que é um slide que eu sempre mostro, a ideia do verificador independente foi muito para integralizar esse ecossistema. Hoje essas notas fiscais elas circulam dentro de um ambiente colaborativo e controlado que é a central de custódia. Hoje nós temos aqui a esmagadora maioria dos programas e entidades gestoras que executam logística reversa num conselho discutindo melhores práticas, discutindo políticas de titularidade, políticas de solução de controvérsias e melhoras do setor. E tudo isso que eu estou demonstrando aqui são dados recuperados pelas entidades gestoras contratadas pelas indústrias. Então, é como se a central de custódia fosse apenas um mensageiro dos excelentes resultados que a gente alcançou em um ano de operação. Então, nós temos aí 570 mil toneladas de materiais recicláveis recuperados por esses programas, por meio de 632 operadores da reciclagem. E aqui é muito interessante, onde 70% desses operadores são cooperativas e associação de catadores, mostrando, primeiro, que as cooperativas e associações de catadores podem sim ser integradas nesse ecossistema, elas estão formalizadas, elas podem emitir notas fiscais e muitas, como a cooperativa do meu amigo Tião, opera como se fosse uma empresa e traz eficiência muito parecida ou se não melhor do que uma série de comércios atacadistas de materiais recicláveis. E isso mostra que a prioridade da Política Nacional de Resíduos em olhar para as cooperativas e associações de catadores, ela vem sendo cumprida pelos principais programas de logística reversa do país. Aqui algumas comparações, porque quando a gente olha o número 570 mil toneladas, o que é isso, Fernando? Então, isso representa aí, a gente olhando 23 mil baleias jubartes, que há pouco tempo estão na costa brasileira, agora é setembro, é a época delas aparecerem, 496 cristos redentores, o Fabrício, que é meu amigo do futebol, aqui 195 estádios do Maracanã. Então, mostra que é um resultado muito expressivo. E, de fato, o Brasil ainda tem ali 3%, 4% de reciclagem, gente, mas o Brasil é um dos países com a quantidade de recuperação fruto de logística reversas líderes no mundo em questão de quantidade. A gente esteve discutindo isso com outros países, apresentando, e, de fato, toda a estrutura que partiu do setor privado, partiu de uma prioridade social, e agora ela veio ser organizada por meio de um decreto federal, hoje faz com que o Brasil seja líder na recuperação de embalagens pós-consumo. Então, esse resultado demonstra que os programas, por meio de investimento do setor industrial, dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, recuperaram em um ano de operação 28 bilhões de embalagens. E eu consegui fazer essa comparação aqui, eu não sei se vocês tiveram acesso, e assim, a gente aqui na Central de Custódia gosta muito de se debruçar em dados. Recentemente, em setembro de 2022, foi publicado pelo governo federal, pelo MDR, um abraço lá para o secretário Pedro Maranhão, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o diagnóstico temático de manejo de resíduos sólidos urbanos. E é muito interessante que ele traz alguns números. Então, no país foram registrados 1.325 unidades de triagem, sendo que dessas 1.325, 80% estão na região sul e sudeste. Hoje, a Central de Custódia
tem 53% dessas unidades de triagem registradas já dentro da nossa plataforma. E o mais interessante é fazendo parte de programas de logística reversa. Foram registradas 1.677 cooperativas e associações de catadores. Aqui, dentro da central de custódia, a gente tem cerca de 30% dessas cooperativas. E mostra que a gente tem um espaço muito grande para avançar. E aí, como o Fabrício mostrou, a gente precisa dessas regulações avançarem nos campos estaduais para que a gente consiga direcionar um pouco mais esses investimentos e cada vez mais cooperativas e associações possam ser investidas e participarem desse elo da cadeia de logística reversa. 1.199 municípios com estruturas. Dentro da central de custódia, nós temos 832 municípios registrados dentro de programas de logística reversa, o que representa 70% desses municípios. 1,7 milhões de toneladas recuperadas. Então, gente, hoje nós temos 570 mil toneladas registradas em notas fiscais, o que mostra aí 55% desses materiais hoje já registrados, verificados e passando por uma adicionalidade. E aí é muito importante relembrar a fala do Tião. Eu acho que a logística reversa, o pagamento pelo resultado, o pagamento por estruturas ou o pagamento pelo crédito, ele é apenas um adicional de valor para esse elo da cadeia. Precisa, sim, de uma prefeitura executando a coleta seletiva, prioritariamente com cooperativas e associações de catadores, precisa fazer um investimento na estrutura ali e até mesmo pagamento pelos serviços ambientais, pelo serviço de triagem, porque assim vão ser aproveitados não só aqueles materiais que tenham mais valor econômico, mas toda a cadeia de material que é preciso retornar ao ciclo produtivo. E aqui é muito interessante, eu queria mostrar rapidamente que a gente georreferencia toda essa estrutura e a gente consegue ver que os investimentos dos programas de logística reversa hoje são feitos em todo o território brasileiro. De fato, os dados do SNI são muito coerentes com o que a gente vem registrando. A maior parte dessas cooperativas e operadores estão na região sudeste do país, mas a gente pode destacar muito a região nordeste, que vem lutando, vem formalizando as suas cooperativas e vem sendo investidas por programas de logística reversa, bem como a região centro-oeste, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que vem criando seus decretos, vem sendo um palco de discussão de logística reversa e também vem ampliando as suas estruturas investidas por logística reversa. Então, o trabalho da central de custódia não é apenas ver se a nota fiscal é duplicada, mas é toda uma análise de resultados, uma análise de engenharia, de verificação de dados e garantir a rastreabilidade disso, garantindo a origem de material, que estado que esse material saiu, se um resultado de logística reversa de São Paulo está sendo utilizado no Paraná e vice-versa. Então, a gente tem ali um cruzamento de base de dados direto com o Ministério da Economia, direto com a Receita Federal, onde a gente consegue validar se essas notas fiscais existem, se elas não estão colidentes, se elas não estão canceladas. Aqui é muito importante, eu destaco que a central de custódia é operacionalizada por meio de um conselho consultivo, onde, uma semana atrás, a gente fechou a política de titularidade, depois de 2, 3 reuniões, ouvindo todo mundo, programas que fazem 150 mil toneladas no ano, como programas que fazem 1.000 toneladas por ano, entendemos todas as diferenças e conseguimos discutir titularidade, período de cura, transferência de um programa para o outro, questão de aposentadoria desse resultado. Então, eu acredito que essa regulação, esse envolvimento do setor privado está fazendo a gente conhecer os dados. E, conhecendo os dados, a gente pode criar melhor políticas públicas e melhor políticas privadas, olhando para o ESG. Só passando rapidamente as gravimetrias dos materiais que a gente tem dentro da central de custódia, o avanço em cada cadeia, os operadores logísticos, e é isso que eu destaco, 70% das massas hoje de resultados de logística reversa vem de cooperativas e associações de catadores. Aqui o gráfico que eu mostrei para vocês, a gente consegue saber os operadores por cidade, por estado,
para onde esse material está indo, se é uma indústria, se ele passa pelo comércio atacadista de material reciclável. Georreferenciamos tudo isso para verificar se é possível aquele trânsito de material, para ver se de fato esse trânsito aconteceu, e criamos todo um balanço de massa, criando os elos da cadeia e protegendo a origem, as cooperativas que devem ser priorizadas, e protegendo que os elos da frente não coloquem em outra nota fiscal o mesmo resultado que já foi comercializado por elas. Com isso, a gente cria os pontos de alerta. Aqui um breve exemplo para vocês. Nesse caso, a gente tem 5 cooperativas entregando resultados de logística reversa para um operador comércio atacadista de material reciclável, que entrega também resultado de logística reversa para outros 2 comércio atacadista de materiais recicláveis, que entrega resultados de logística reversa, mas esse material ainda não chega nas indústrias recicladoras. Isso foge de apenas um estado. Então, todos esses pontos de alerta e todas essas discussões que a gente está avançando com as entidades gestoras, discutindo em relatórios trimestrais, com anotação de responsabilidade técnica. Então, o que a gente está fazendo aqui é alguma coisa validada pelo Conselho Nacional de Engenharia, tem uma responsabilidade técnica, tem pessoas estudando e se comprometendo com esses resultados que estão sendo declarados, estão sendo utilizados como resultado de logística reversa. Só para finalizar, a Central de Custódia, então, não comercializa resultados. A gente não pode fazer isso, né? Mas isso já é uma premissa nossa aqui. Na verdade, é o nosso principal foco e objetivo. A gente não participa do mercado, a gente é independente, não tem a associação, não somos associados a ninguém, a gente é uma empresa independente. E isso é uma premissa do decreto federal também, né? Acho que isso aí está muito claro. Tudo dentro de políticas institucionais, privacidade de dados, segurança, uma tecnologia da informação muito segura, feita na nuvem. Então, alguns dados aqui, que eu que sou engenheiro nem gosto de ficar muito falando de tecnologia da informação. E acredito que é isso, desculpe aí também pelo tempo, mas é muito legal estar debatendo e ouvindo vocês comentando o avanço da logística reversa, e eu acho que os dados aqui demonstram muito esse avanço que todos os programas estão fazendo. E hoje a gente consegue medir e a gente consegue mostrar o que programas como a Rose estão fazendo, como o Instituto Rever estão fazendo, não pelos olhos dele, mas por os olhos de um terceiro ente, verificando tudo isso e mostrando que, de fato, esse resultado existe. Muito obrigado. Maravilha, Fernando. Obrigado pelas considerações. Aqui temos a chegada aqui dos 2 últimos convidados e vou só brevemente contextualizá-los. Tivemos aqui um início, só trouxe um panorama federal, os estados que regulamentaram logística reversa de embalagens, os que estão para regulamentar. Tivemos uma apresentação da Nícia falando um pouco do histórico da discussão que teve em São Paulo, Carlos. Aí fizemos referência às discussões que tivemos lá em 2014, discutindo o tema, o que consulta feita naquela época e tudo mais. Depois, o Tião trouxe o olhar das cooperativas, fez inclusive referência a vocês dois. A Rose trouxe os dados do DEAMÃO para o futuro, quase 1 milhão de toneladas, está em todo o território nacional, trabalha fundamentalmente com as cooperativas, e o Fernando amarrou com o papel do verificador independente. Então, a minha sugestão aqui é passar para o doutor Luciano Lobé para trazer, porque tem feito um trabalho não só via Brampa, mas Conselho Nacional do Ministério Público nesse tema, acompanha desde o nascimento as discussões relacionadas a embalagens, não só no estado do Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. E, na sequência, Carlos, você amarra trazendo, emprestando o seu olhar, né, da ISVA, né, como isso foi visto, como é enxergado, como nós estamos, em termos de país, na regulamentação do assunto, observado naturalmente os desafios que estão postos aqui em termos não só regulatórios, mas dimensão, controle, fiscalização, isonomia e etc. Doutor Luciano e Carlos, muito obrigado pela disponibilidade. Doutor Luciano, a palavra é sua. Olá, Fabrício. Prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa temática da logística reversa, revê-los aí ainda que virtualmente. Você me deu uma contextualizada, eu peço desculpa de não estar do evento desde o começo, estava previsto isso, mas a gente teve um imprevisto aqui de trabalho, tivemos que
que nos colocar, só podemos entrar agora. Quanto tempo eu tenho, Fabrício? Vai lá, Lobé, é a sua fala e a do Carlos, vai tranquilo. Acho que Tá. vocês amarram agora, vocês fecham o encontro. Vai tranquilo. Não vou tomar muito tempo de vocês. Imagina também que o público aqui já seja um público que tem bem familiaridade com logística reversa, vocês já devem ter trazido aí os conceitos básicos. E eu gostaria de falar aqui muito mais agora do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul e no Brasil a respeito de atuação do MP em logística reversa de embalagens em geral. Então, eu quero fazer esse recorte em primeiro lugar específico. Quando eu falar logística reversa hoje aqui, é da matéria que nós temos trabalhado mais recentemente, que é logística reversa das embalagens em geral. Estou falando de agrotóxico, de pilha, de bateria, estou falando daquelas embalagens que, no geral, vão estar misturadas na cidade onde há, que é o que deveria ter, com a coleta seletiva, E aí, a gente já tem o primeiro desafio, né? Como a logística reversa das embalagens em geral, que pela legislação deveria ser um sistema totalmente autônomo, se o poder público participasse previamente, acordado e remunerado as separações, como você trata isso com as embalagens em geral, que fazem parte da fração seca dos resíduos sólidos e que estão ali chegando nas cooperativas, chegando ou pelo catador de rua e tudo mais. Então, esse é um primeiro desafio que nós temos. Então, a gente começou um trabalho no Mato Grosso do Sul dessa temática da logística reversa das embalagens em geral, basicamente do zero. O que nós tínhamos naquela época, naquele trabalho aqui? A gente tinha um acordo setorial, esse acordo setorial que não abrangia Mato Grosso do Sul, não abrangendo Mato Grosso do Sul, grande parte do setor industrial não tinha essa visão de ter sistemas aqui, e quando nós, do Ministério Público, nos deparamos com essa falta de cumprimento da logística reversa no Mato Grosso do Sul, a gente buscou fazer acordos, trabalhar para que começasse essa implementação aqui no Estado. Então, a gente, através dessa articulação, conseguiu acordos com a indústria, a Associação Brasileira do Vidro, para comprar vidro em algumas cidades aqui onde houvesse acumulação, com a Associação Brasileira de Supermercados, para que eles instalassem os PEVs e dessem a destinação, com a Associação Brasileira de Calçados Esportivos. Nós tivemos aqui, na época, a constatação que o programa Dê a Mãos para o Futuro já tinha um trabalho histórico aqui, era o programa mais consolidado aqui, e por isso apresentou, na época, os resultados que já tinha e apresentou aumento de investimento nas cooperativas do Estado também, mas nós deparamos com uma grande parte do setor industrial e comercial que não tinha nada e não se dispôs a fazer acordo com o Ministério Público. Em razão disso, o Ministério Público aqui buscou fazer uma valoração dos danos causados pela não implementação da logística reversa, que isso gerou em torno de 125 milhões de reais, e em razão da ausência de disponibilidade para acordo naquele momento, nós ajuizamos ações, foram cerca de 130 ações judiciais, 136, em todo o Estado, cobrando prejuízos ambientais, por conta da não implementação da logística reversa, aos catadores, por conta daqueles catadores que faziam o trabalho e não estavam sendo remunerados, e ao erário, em razão de ou que o poder público fazia uma parte que não era dele, ou que esse material estava indo para aterros sanitários e lixões, e o poder público gastando com essa disposição final, ou até mesmo depois com a questão de recuperação dessas áreas. Bom, isso tudo é passado. O que a gente conseguiu de grande avanço para Mato Grosso do Sul e que agora isso tem buscado, tem voltado para uma proatividade na temática de resíduos sólidos da logística reversa. Com toda essa movimentação, nós conseguimos
ambiente favorável para, numa articulação com o Tribunal de Contas, IMASU, Governo do Estado, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, regulamentar a logística reversa no Mato Grosso do Sul, através do Decreto Estadual 15.340, de 2019, foi regulamentado, e essa regulamentação nos permitiu fazer acordo com 72 réus, 34 acordos que nós fizemos, para acabar com aquelas ações, colocar um termo final e dizer o seguinte: gente, cumpram a logística reversa no estado do Mato Grosso do Sul, através do cumprimento desse decreto estadual. E esse decreto estadual, então, nos permitiu a termos aqui no estado mais de 3.900, exatamente 3.976 empresas no ano de 2020, cumprindo logística reversa de todos os estados do Brasil, Amazonas, Pará, Amapá, e aí muitos estados do Sudeste e do Sul, né? Ele nos permitiu que a gente tivesse apoiado aqui 42 operadores logísticos. Quem são os operadores logísticos? É aquele pessoal da cadeia de reciclagem. E aí nós temos, então, 22 cooperativas em 19 cidades aqui do Mato Grosso do Sul, que foram apoiadas pelo programa de logística reversa. E já no ano de 2020, né, refletido agora em 2021, nós tivemos um aumento dessas 3.700 para 6.141 empresas aqui no estado, cumprindo logística reversa, das mais variadas de todos os estados do Brasil, de todas as regiões do Brasil. No ano de 2019, nós tivemos cerca de 19 mil toneladas, 17 mil toneladas comprovadas de embalagens que foram enviadas para reciclagem. Ainda estamos longe de cumprimento da meta, mas isso gerou de receita para os operadores, o pessoal da receita da cadeia de reciclagem, 16 milhões de reais, 7 milhões de reais em economia para os municípios, 587 planos de trabalho, né? Ou 587 postos de trabalho. Mas o que eu queria trazer, em especial, para vocês, do que se teve um caminho das pedras, como que Mato Grosso do Sul, se não possa servir de exemplo, pelo menos possa trazer algumas lições aprendidas nessa questão de logística reversa das embalagens em geral. Um primeiro ponto que o Estado, acho que teve um mérito, foi separar, em dado momento, o joio do trigo. De quem efetivamente fazia logística reversa aqui e tinha programas consistentes, daqueles que não tinham, mas começaram a trabalhar, e dos que não queriam implementar. Então, esse foi um primeiro momento de tensão. Com a vinda da regulamentação do decreto, a gente viu uma mudança de postura muito grande no setor empresarial, apoiando essa ideia de realmente trabalhar com a logística reversa das embalagens em geral, e o diferencial que eu vejo, a articulação interinstitucional. Estivemos juntos, Ministério Público, órgão ambiental, que é o IMASU e a SEMAG, Tribunal de Contas Estadual e depois a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, dando todo o embasamento de apoio técnico, de acompanhamento dessas iniciativas. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, uma regulamentação própria com base na realidade do nosso Estado. E aí, eu acho que um dos 2 pontos essenciais que nós temos no nosso decreto é um sistema autodeclaratório e um sistema baseado em resultados. Por quê? E não vinculado ao licenciamento ambiental. Mato Grosso do Sul é um estado não industrializado. Nós recebemos muito mais embalagens do que exportamos. Então, nós não poderíamos, por exemplo, copiar o sistema de São Paulo, que é vinculado ao licenciamento da indústria. Porque a indústria que está em São Paulo, ela é licenciada e ela, por exemplo, o seu plano de logística reversa das embalagens geral no seu licenciamento. Agora, esse produto que vem de São Paulo, do Paraná, de Minas e de outros estados como Mato Grosso do Sul, se a gente ficasse vinculado ao licenciamento da nossa indústria, todas essas embalagens que vinham de fora não seriam sujeitas à logística reversa. Então, no nosso sistema, a gente
desvinculou do licenciamento ambiental, criou um sistema autodeclaratório simples do estilo imposto de renda. Eu informo num ano, eu me cadastro num ano, informo quanto eu coloquei de embalagem e no outro ano eu mostro, que é outra característica, um sistema baseado em resultado. Quanto eu tirei do Mato Grosso do Sul com base efetivamente em notas fiscais. Uma outra diferencial nossa é as metas por material. Metas por material, porque nem todo material que chega aqui no Mato Grosso do Sul, ele é facilmente, em razão da logística, da distância, destinado para reciclagem. Então, se eu coloquei um certo tipo de material aqui que tem dificuldade na cadeia de reciclagem, eu tenho que retirar esse mesmo tipo de material. Então, esses foram alguns conceitos diferenciados nossos e também um conceito abrangente de entidade gestora, né? Então, nosso conceito de entidade gestora é um conceito mais amplo do que o Decreto Recicla Mais. Também uma parceria com a Secretaria de Fazenda, que informa as empresas que vendem no Estado as embalagens. A publicação de uma lista convocando essas empresas para cá. O nosso sistema é aberto, então ele convive com programas estruturantes, com programas de crédito de logística e todos outros mais. Um ponto importantíssimo, a priorização dos catadores. Primeiro se esgotam os créditos das cooperativas para depois passar para outras iniciativas privadas. Então, com tudo isso, a gente teve um relativo sucesso. Eu acho que é um caso a ser estudado, o caso de Mato Grosso do Sul. Tem sido implementado com estratégias semelhantes em outros estados, como, por exemplo, no Piauí. Para quem tiver interesse, a revista do Ministério Público do Paraná, do ano 9, número 16, nós publicamos um artigo, eu, a Thaís e o Fernando Bernardes, que está aqui, que continua como bolsista da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul nesse projeto. Nós publicamos um artigo onde a gente traz detalhadamente essas experiências e tudo mais, né? E aí, com base nessa experiência do Mato Grosso do Sul e com vários outros colegas, a Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público e a Abrampa, a Comissão de Meio Ambiente que eu faço parte e coordeno esse trabalho da logística reversa lá dentro, e o doutor Rinaldo é o coordenador e a doutora Tarsila é a promotora que coordena todo esse trabalho, e na área de logística reversa eu estou auxiliando junto com vários outros colegas. E a Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, que é a Abrampa, da qual eu sou vice-presidente, nosso colega Alexandre Gaia é o presidente, está trazendo um trabalho de proposta de articulação de logística reversa nos estados, logística reversa das embalagens em geral, baseadas em um tripé, que é mobilização das entidades. Então, da mesma forma como envolveu o Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente, Tribunal de Contas, órgãos regulamentadores, tal, essa mobilização e do setor empresarial também, esse é um primeiro pilar. O segundo pilar, a regulamentação estadual, agora, já com a existência do decreto do Recicla Mais, que a gente acha um grande avanço, porque traz já uma série de informações, uma regulamentação, traz o conceito de verificador independente, de auditoria, de central de custódia, que é um verificador maior governamental de todos esses demais atores, mas que, na nossa visão, e isso está numa nota técnica conjunta número 2 de 2022, que vocês podem acessar no site da Abrampa ou no site do CNMP, da Comissão de Meio Ambiente, a gente trouxe algumas visões ali que, na nossa visão, precisa de melhoria esse decreto federal. Mandamos isso para o Ministério do Meio Ambiente, estamos aguardando uma resposta. Por exemplo, que esse decreto não traz metas por estado, não traz metas por material, não deixa muito clara a meta mínima. Ele aceita crédito por tratamento térmico, que na nossa visão coloca em risco. Então, ela tem uma série de melhorias que, na nossa visão, precisa ser esse decreto, que é positivo, é interessante, que ele precisa avançar.
que estão registradas nessa nossa nota técnica, que são muitos pontos que seria muito tempo para eu tratar, mas eu quero trazer mais uma visão do que fazer de positivo e como tirar isso do papel no Brasil. Então, a nossa proposta para os estados de como tirar isso no Brasil, do papel, a logística reversa das embalagens em geral, analisando a experiência do Mato Grosso do Sul, que tivemos aqui essas 3.000 e poucas empresas fazendo logística reversa em 2019, 6.000 e tantas agora em 2020, com 13 entidades gestoras, levando, por exemplo, o decreto do Piauí, o decreto estadual 20498 de 2022, que só com a mera regulamentação, eles já estão com mais de, acho que cerca de 4.000 propriedades, ou 4.000 indústrias cadastradas para fazer logística reversa lá. Então, essa estratégia é que nós estamos trazendo, inclusive, para um curso que vai começar agora, depois de amanhã, com mais de 10 estados presentes aqui em Campo Grande, em que nós vamos trazer esse tripé: mobilização, regulamentação. Então, a Comissão de Meio Ambiente do CNMP está propondo uma minuta de decreto estadual para os estados, que podem acolher ou não. Com toda essa experiência coletada, nós ouvimos muito vários setores, as empresas de entidade de logística reversa, nós ouvimos os catadores, a ANCAT, ouvimos muita gente, passamos esse decreto por muitas pessoas, discutimos e estamos propondo uma minuta de decreto para os estados, porque a gente entende que a partir do momento que o estado se mobilizar institucionalmente, trouxer a regulamentação, trazendo segurança jurídica para o setor de como cumprir a logística reversa, especialmente na melhor forma possível, padronizando também isso no território nacional, enquanto não há uma padronização nacional. E, por fim, o que é a novidade, um sistema de software de controle desses resultados de logística reversa com base no cruzamento das notas. Eu peguei a exposição final do Fernando ali, eu acho que ele deve ter trazido um pouco o que é o conceito de entidade gestora, o conceito de verificador independente, o conceito de auditor, né, de auditoria, e como funciona essa cadeia. Então, hoje é uma indústria, geralmente eu faço um programa próprio ou através de uma entidade gestora, que apoia lá a cooperativa, que apoia outros sistemas, que faz todo esse rastreamento para ver se essa embalagem pós-consumo está chegando na indústria. Com base nesse rastreamento, ela alimenta um sistema próprio dela, que depois alimenta um sistema do verificador independente. Então, num só guarda-chuva, eu tenho as empresas, as indústrias que colocam as embalagens, os programas de logística reversa, as entidades gestoras, esse verificador independente, que faz a colidência de notas e de outras análises nas entidades gestoras. Além disso, eu tenho uma auditoria nas entidades gestoras também. Então, eu tenho vários níveis de compliance. O compliance da empresa, o compliance da entidade gestora, o compliance do auditor independente, o compliance do auditor e o compliance do verificador independente. O que nos faltava? Nos faltava, se eu tiver vários verificadores independentes, quem estiver nesse verificador não vai saber o que está nesse outro. Então, nos faltava um programa, uma forma de fiscalizar essa última parte da colidência de nota. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, acesso a essas informações que o Fernando passou, de quanto se coloca no mercado, que tipo de material, informações estratégicas para que os órgãos possam tomar as suas decisões. Então, o terceiro pilar foi contemplado com um acordo de cooperação técnica com 10 empresas do setor de logística reversa, que estão apoiando a Abrampa, e a Abrampa, que é a Associação Brasileira do Ministério Público, contratou uma empresa para desenvolver esse sistema e fazer a doação para os estados. Então, a nossa proposta, e por isso deste curso aqui, é trazer toda essa discussão para os estados, e em Recife será lançado pela Comissão de Meio Ambiente, agora em outubro, esse grande programa, juntamente com outras temáticas de resíduos sólidos,
esse grande programa de apoio. Então, nossa ideia é auxiliar os ministérios públicos dos estados e os estados a implementar, e a nossa sugestão é que seja nesse caminho. Mobilização, regulamentação, com base no compliance e sistema de resultados, fornecendo software de controle de resultado para os órgãos ambientais. Software esse desenvolvido por uma empresa que a Abrampa fez todo um levantamento que não tem ligação nenhuma com o setor de logística reversa, da área de resíduos. É uma empresa de software, e o Estado vai receber esse software se quiser. Se não quiser, desenvolve o dele, compra outro e tal. Mas essa é o que nós estamos procurando dar de contribuição para a logística reversa das embalagens em geral para o Brasil, via regulamentação dos estados, especialmente aqueles estados que tenham similitude com o Mato Grosso do Sul, com o Piauí, com Rondônia, com outros estados que não são tão industrializados assim. Se você pegar, talvez, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados que têm muitas indústrias, o caminho pode ser outro. Mas nos parece que esse caminho do Mato Grosso do Sul, que é um estado pequeno de municípios distantes e pobres, que recebem muito mais embalagem do que exporta, e com problemas logísticos de distância, parece que esse modelo pode ser replicável com as suas adaptações em outros estados. Fabrício, era isso que eu tinha para falar. Espero ter passado o recado. Me coloco à disposição. Não, sem dúvida, doutor Luciano, muito obrigado. Acho que mostra, na verdade, a proatividade. Acho que olhando, inclusive, né, a redução do conflito, a mitigação de judicialização. Eu acho que todo o trabalho que aí, sob a sua liderança com o presidente, com o Gaio, eu acho que com as gestões que vêm trabalhando nesse tema, na discussão, no diálogo propositivo, eu acho que, sem dúvida alguma, no fundo, ganha não só o país, o Estado em particular, mas o país, sem dúvida alguma, o setor privado empresarial, que passa a olhar cada vez mais para a execução, para a ampliação do sistema, para o seu aperfeiçoamento, e menos para as questões eminentemente jurídicas, ou debates, embates, conflitos, interpretações decorrentes. Então, cumprimento pelo trabalho, o seu trabalho, o trabalho do Gaio à frente da Abrampa. Eu sei que tem um empenho muito particular seu aí por tudo que passou aí no Mato Grosso do Sul nesse tema. Muito obrigado mais uma vez. Carlos, o fechamento é contigo. Obrigado, Fabrício. Boa noite a todos. E é sempre um prazer estar aqui junto desse time seleto para a gente discutir um tema que realmente vem pautando já várias discussões, reuniões. Os relatos que antecederam mostram justamente isso, que os esforços estão sendo feitos, e fica um tanto quanto fácil falar no final, depois dessas aulas que a gente acabou acompanhando. Eu estava acompanhando remotamente, aí consegui me conectar aqui há pouco com o vídeo, mas é incrível ver justamente os casos de sucesso que a gente já tem no Brasil. Muitas vezes nós ficamos aqui olhando, refletindo, e acredito que em muitos de nós e de quem está nos acompanhando bate um pouco aquela síndrome do vira-lata, né? A gente não faz nada, o que tem não é suficiente, não funciona, precisa avançar. Mas quando a gente acaba trazendo num evento desse a experiência, por exemplo, da Fiesp com o Rever, e ver o quanto tem sido feito, quanto tem sido mobilizado no estado de São Paulo. A experiência enorme da BIPEC com o Deamão, que justamente traz essa solidez de um programa que é, ao mesmo tempo, estruturante e realmente viabiliza um fim mais nobre para o material. Essa experiência que o doutor Luciano acabou de trazer de Mato Grosso do Sul, que mostra o engajamento de vários órgãos para trazer uma resposta, uma solução para uma realidade estadual.
O doutor Luciano justamente colocou, o Mato Grosso do Sul não tem as mesmas características de São Paulo, de outros estados, então precisou buscar uma solução para o Mato Grosso do Sul, que pode ser replicada para outros estados na sua devida proporção. A fala do Tião é uma fala que realmente mostra a experiência de quem está com o pé no chão de fábrica, com a mão no material, o quanto é feito, o quanto de esforço é alcançado e o que a gente precisa ainda para poder alavancar esse negócio. E aí eu deixei para o final a central de custódia aí com a apresentação do Fernando para realmente dar os parabéns, né? É incrível a gente ver o sucesso dessa plataforma depois de um ano de fundação, aí um ano de funcionamento, Fernando. E nós que estivemos no Congresso Mundial de Resíduos Sólidos da ISVA, em que o Fernando levou a central de custódia, pudemos presenciar realmente aí a atenção que a central de custódia levantou, realmente a boa impressão, os comentários positivos, vários países, vários empreendedores querendo conhecer melhor essa solução aqui do Brasil. Então, Fernando, parabéns aí pelo sucesso. Inclusive, lá em Singapura, numa reunião com a ministra de Meio Ambiente de Singapura, ela perguntou como que era esse modelo do Brasil, como funcionava esse modelo do Brasil, um modelo de logística reversa e não de responsabilidade estendida do produtor, com um sistema de créditos de reciclagem, porque lá em Singapura, quem conhece, quem pesquisa, sabe que é um dos países mais avançados, com o IDH elevado, eles não têm nenhum sistema ainda de responsabilidade do produtor para com as embalagens. Eles têm um modelo que é um modelo de gestão de resíduos sólidos como um todo, aí pelo Serviço de Limpeza Urbana. Então, ela estava querendo conhecer mais e querendo entender como que funciona justamente este modelo do Brasil. Então, a gente tem aí, inclusive, esse foi um caso específico, mas com certeza temos a oportunidade de levar esses exemplos do Brasil para outros países, para outros continentes, outras regiões, porque o que tem sido feito, eu diria que é algo que a gente tem que ter orgulho. E por que eu falo isso? Eu queria justamente aqui, nessa fala de encerramento, trazer alguns números para vocês, porque muitas vezes a gente fica falando de percentual e não fala do número, a gente não fala do volume, a gente não fala da quantidade. Então, eu acho que vários aqui que nos acompanham já conhecem o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, publicado pela Abrelp anualmente. A última edição de 2021 trouxe lá o dado de que o Brasil gera 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. É o quarto país com a maior geração de resíduos sólidos urbanos no mundo. Então, por si só, a gente já tem um volume bastante considerável. Desse total de resíduos gerados no Brasil, nós temos ali praticamente um terço que é composto da fração seca, que são os materiais potencialmente recicláveis, que perfazem um total de 27 milhões de toneladas por ano. Então, sozinho, o Brasil, nós brasileiros, descartamos 27 milhões de toneladas de materiais recicláveis por ano. Os nossos índices atuais dão conta de que 3% do total de resíduos sólidos gerados no Brasil são reciclados. Ah, mas Carlos, esse é um número ridículo, esse é um número ínfimo. 3% pode até ser vergonhoso, pode até ser um percentual tímido, mas 3% equivale a 2,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos efetivamente reciclados por ano no Brasil. Vamos comparar quais países no mundo conseguem reciclar mais de 2 milhões de toneladas de materiais recicláveis por ano. Com certeza não são muitos. E o que nós percebemos é que esta reciclagem que hoje acontece no país ainda é muito pautada em sistemas informais, no trabalho justamente de cooperativas e associações de catadores que não têm uma formalização, que não têm um contrato com uma remuneração adequada
e o fazem justamente para garantir a sua sobrevivência. No momento atual, nós temos aqui no Brasil, eu diria, uma conjunção em que as peças do quebra-cabeça estão montadas, em que nós temos uma lei que determina a obrigatoriedade da logística reversa para uma série de materiais, em que nós temos uma regulamentação dessa lei, com 2 decretos especificamente no tema da logística reversa, pautando este assunto, e nós temos um plano, nós temos a estratégia do país, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com as metas para os próximos 20 anos que devem ser perseguidas e que devem ser alcançadas. Quando a gente olha esse arcabouço, a gente percebe, isso tudo é recente, isso tudo, essa união de peças, vamos dizer assim, esse quebra-cabeça montado aconteceu agora no ano de 2022, então a gente remonta para uma lei de resíduos, a PNRS de 2010, mas que só veio ter justamente toda a sua interpretação, toda a sua base, a sua estrutura montada agora em 2022. Então, agora nós temos a regra do jogo colocada e precisamos avançar. E precisamos avançar para alcançar as metas que estão postas no plano. Então, este é o momento de, tendo a regra do jogo, tendo a segurança jurídica, tendo o modelo bem desenhado, alavancar as iniciativas existentes, abrir novas oportunidades para justamente alcançar essas metas, que são metas um tanto quanto ambiciosas. Nós temos que sair de 2,2% de reciclagem em 2020 para 5,7% de reciclagem em 2024, ou seja, em 1 ano e 3 meses, basicamente, nós temos que mais que dobrar o índice de reciclagem do Brasil. E 5,7% de reciclagem significa reciclar 5 milhões de toneladas por ano. Será que nós estamos com toda a infraestrutura preparada para realmente processar e reciclar 5 milhões de toneladas por ano? E depois o salto é ainda maior, chegando a 20% de reciclagem em 2040. Nestes percentuais de reciclagem, nós temos a logística reversa de embalagem. A primeira meta, o primeiro requisito é ter 25% de logística reversa de embalagens em 2024. Então, nesse praticamente 1 ano e 2 meses. E chegarmos a 45% em 2040. Então, a nossa ambição, a nossa meta é bastante considerável em termos daquilo que foi feito até agora. Precisamos acelerar, precisamos desenvolver e implementar as infraestruturas necessárias, precisamos ampliar esses exemplos que já estão, esses exemplos de sucesso que já estão funcionando ao redor do país, trazendo a regulamentação estadual, trazendo todo este modelo tecnológico de verificação, de não colidência, de realmente de ter uma base, de evitar a dupla contagem, de ter o lastro realmente no material e não apenas no papel, e termos aí essa conjugação de esforços. Para avançar, o que nós entendemos, e aí aquilo que foi também discutido e trazido no Congresso da ISVA, nós precisamos, eu diria, de basicamente 3 pontos. 1 é garantir a sustentabilidade econômico-financeira de todo esse processo. É fundamental a compreensão de que este sistema custa e precisa ser remunerado adequadamente. 2, precisamos garantir a inclusão, a formalização e emancipação econômica dos catadores, das cooperativas de catadores, com a sua contratação pela prestação dos serviços que fazem. E 3, precisamos conjugar os esforços dos 3 principais atores dessa cadeia. Primeiro, o consumidor, que precisa descartar o seu resíduo adequadamente para que ele possa voltar nesse ciclo. 2,
o sistema de logística que vai justamente fazer a coleta e o transporte desse material, e terceiro, o processo de manufatura, que precisa justamente estar aberto, estar apto, estar adaptado para receber este resíduo como um recurso, como uma matéria-prima secundária e transformar num novo produto. Só assim nós vamos conseguir avançar, nós vamos conseguir cumprir a meta e vamos conseguir, de uma maneira efetiva, com solidez, ser um exemplo para outros países, começando aqui na nossa região, e aí, para isso, nós já temos um centro de excelência em economia circular para resíduos sólidos, do qual fazemos parte, o Fabrício faz parte, a sede é no Chile, com abrangência para 5 países, cujo objetivo é justamente harmonizar as regras, cujo objetivo é trocar experiências e fazer avançar nesse setor, que é da maior importância para o meio ambiente, para a economia dos países e para a qualidade de vida das pessoas. Porque só avançando na reciclagem, na logística reversa, a gente vai evitar que esses materiais parem nos locais errados, que vão para lixões, que vão para corpos d'água e justamente melhorando a qualidade de vida de toda a sociedade. Então, Fabrício, novamente, parabéns pela iniciativa. É sempre um prazer participar dessas discussões e poder compartilhar desses ensinamentos dos convidados que você sempre traz para os encontros aqui que você organiza. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço e uma boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado pelos dados, pelas informações. Acho que demonstra aí o tamanho do desafio que nós temos. Eu acho que nós, aí é o que eu falo, Brasil, nós aqui, profissionais que estão envolvidos, nós, o pessoal que está acompanhando, tem muita gente que trabalha muito tempo com esse tema, então, da minha parte aqui, fico muito envaidecido com a possibilidade de tê-los aqui acompanhando essa discussão, de quem está implementando, de quem está à frente da implementação da política pública em território nacional, com as suas particularidades, naturalmente, com todas as dimensões que foram trazidas aqui. Sem dúvida alguma, o tema não se esgota. Inclusive, existe uma perspectiva de logo mais o país dispor de mais regulamentações sobre esse tema, e, sem dúvida alguma, caso venha a ser veiculado, naturalmente teremos mais encontros, com mais tempo, que eu acho que, de fato, aqui o adiantar da hora, a gente começou às 5 horas, agora é 7, quase 7h10, e temos aí mais de 50% do pessoal que começou acompanhando firme aqui. Então, cabe aqui a mim agradecer a cada um que esteve aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma ponderação, algum esclarecimento, não hesite em entrar em contato, entre em contato por e-mail, por WhatsApp, muitos aqui que estão acompanhando me conhecem. A gente pode direcionar a Rose, a Anícia, ao doutor Luciano, ao Tião, ao Carlos e ao Fernando. Então, fiquem à vontade, a não ser que alguém aqui queira fazer um fechamento, alguma consideração final. Anícia, a Rose, o doutor Luciano, Carlos, Fernando, o Tião já, acho que picou a mula, Acho que o Tião já partiu. Se alguém quiser fazer alguma observação final, está aberto aí, 1 minutinho para a gente encerrar. Obrigado, Fabrício, pela oportunidade, e estou saindo aí, que amanhã cedo, rumo a Campo Grande. Capital da logística reversa. Amanhã vamos para Campo Grande. Tenho que me arrumar para amanhã para viajar. Bom, então vamos ficar por aqui. Excelente semana. Muito obrigado a cada um de vocês de novo aí pelo tempo, pela agenda, pelo carinho aí da parceria. E acho que a gente pôde levar a mensagem. Ótimo trabalho que está sendo feito por cada um de vocês junto aos estados, e que a gente busque cada vez mais superar um dos desafios da logística que a gente mapeou há 5 anos atrás, que era da harmonização. Eu acho que tudo que foi falado aqui, o empenho da Abramp, e acho que cada um que tem feito, aliás, eu estou com isso aqui na tela, aproveitando o ensejo, que é a regulação do Rio de Janeiro, que foge à regra de tudo que existe no país e no mundo, não se justifica, não tem dado individualizado a ser prestado, lamentavelmente, uma regulação anacrônica, que refoge a qualquer modelo dos outros sistemas no Brasil, e aí eu falo de agroquímico, de pneus, de tudo.
tudo se reporta de forma consolidada, até para fins de eficácia e eficiência da gestão pública, mas, lamentavelmente, esse tipo de regulação é que cria o transtorno, o embaraço, a burocracia e, infelizmente, até a judicialização. Então, acho que aí ficam os meus cumprimentos ao que a Abrampa vem trabalhando de sensibilização, informação, para que a gente possa ter cada vez mais um ambiente harmonioso de cumprimento da obrigação legal, nada mais do que isso. Ninguém está falando que não deve cumprir, deve, a obrigação está na lei. A questão é otimizar, deixar mais fácil, que é o que eu sempre comentei, né? Que, veja, o recurso tem que ser aportado no sistema, e não com toda a infraestrutura do entorno, e sim para viabilizar, que eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Fico os cumprimentos, muito obrigado, excelente semana, fiquem bem, e a gente se encontra aí logo mais, se esbarra, boa viagem lá para Campo Grande, Rose, com o doutor Luciano lá, bom trabalho para vocês e bom vê-los. Obrigada, até. Um abraço. Tchau, tchau. Prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.